Estou aqui agora com a irmã Anaí, né? Ela é mãe do pastor César Augusto, né? Pastor aqui de João Pessoa. E eu gostaria de falar aqui com a irmã Anaí sobre os seus testemunhos pessoais de como Jesus Cristo, em muitas situações difíceis, né, tem socorrido, né, uma viúva, né, em uma situação difícil, lá no estado de Goiás, e Deus muitas vezes a visitou. E eu gostaria, irmã Anaí, de que a irmã falasse para nós, né, para todos nós, do seu testemunho de cura, né? Esse testemunho que a irmã tem, que a irmã mencionou para mim a respeito de um câncer, né, que havia no seu rosto e que a irmã foi curada. Como foi que surgiu esse câncer? Aqui perto do nariz, né? Apareceu a mancha, aí eu comecei a mexer na mancha, comecei a falar, o que é isso? Aí ela começou a crescer, aí cresci. Aí foi ficando preto, um caroço. Aí eu fui no médico, ele falou assim, a senhora tem que fazer uma cirurgia, isso aí, tem que tirar isso aí. E aí eu fui no médico. Quando foi que a irmã percebeu, né? Quantas vezes a irmã foi até o médico e percebeu que a medicina não poderia fazer muita coisa pela senhora? A primeira vez eu fui, fiz a cirurgia, quando foi uns 6 meses, eu não me lembro bem quanto tempo, mas uns 6 meses. Aí começou de novo a voltar do mesmo jeito que veio da primeira vez, com mancha preta, depois o caroço. E aí eu fui de novo no médico. Aí eu falei, o senhor disse que fez cirurgia, que estava tudo seguro, que estava tudo certo. E aí eu falei, o senhor dá uma olhada aqui. Aí ele olhou e disse, a senhora tem que fazer uma segunda cirurgia. Às vezes ficou alguma raizinha, aí está voltando. Aí depois disso eu voltei lá para fazer a segunda cirurgia. Fiz outra cirurgia e ele falou, agora ficou bom, agora não vai ter problema mais. Falei, graças a Deus. E fui embora, fui para casa. Usei os remédios que ele mandou e tudo, mas não... Passou mais ou menos um ano, não sei se foi um ano, eu não lembro a data, quanto tempo, porque às vezes não fica marcando, né? Aí quando passou um tempo lá, um ano, 6 meses, 8 meses, não sei quando. Um dia eu olhei no espelho, estava lá a mancha de novo, e voltando o câncer de novo, crescendo de novo, e ficando preto de novo. Aí eu falei, aí eu não fiquei com medo, porque eu sou crente e já tinha recebido muitas bênçãos de Jesus. Ele já tinha me socorrido em várias outras ocasiões de grande necessidade e ele me socorreu. Como foi que a irmã conseguiu essa consulta com Jesus Cristo? Quer que eu fale como é que eu conversei com ele? Se você está querendo conversar com ele também. A medicina não resolveu o seu problema, mas na sua experiência como cristã, a irmã sabia que havia um médico dos médicos que resolvia sua situação. Então diga como foi que a irmã se aproximou de Deus para conseguir este milagre na sua vida. Eu fui num culto, meu filho é pregador, é pastor, e eu fui no culto, nós fomos para a igreja, eu fui, chegamos lá, aí eu fiquei muito alegre, tudo, mas preocupada com aquilo que o médico disse que já estava voltando, né? Aí eu falei assim, eu tenho um Deus, e eu já fui várias vezes atendida por ele em situações, né? Aí eu falei, eu vou falar com ele porque ele resolve o problema. Aí subi as escadas, fui lá pro meu quarto, e sentei na cama e abri o vitrô, fiquei olhando lá o céu muito azul, muito bonito, e umas nuvens branquinhas passando, né? Passando, elas correm, né? Aí eu falei assim, meu Criador, ele fez toda essa beleza e ele vai me deixar assim? Ele é meu Deus, ele me socorre todas as vezes que eu preciso, e diversas vezes. Aí eu comecei a orar e chorar, pedir. Falei, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor está vendo a minha condição, eu estou doente, e o médico me desenganou, porque eu já fiz 2 cirurgias, eu não vou voltar lá para ele fazer outra, porque senão vai cortar meu rosto, vai cortar. Aí eu vou ficar com defeito. E uma filha de Deus não tem defeito. Aí ele pegou e eu fiquei chorando muito, chorando, pedindo, chorando. Aí depois eu senti no quarto, a glória de Deus desceu, o ambiente mudou, a atmosfera mudou, tudo mudou. E eu chorava muito,
por causa da presença dele. Agora eu já não estava chorando mais pedindo. Eu estava chorando agradecendo porque ele tinha vindo para me socorrer, né? Aí eu fui orando e agradecendo até que parou o choro e eu fiquei calada assim e a presença dele ainda estava no quarto. Aí quando eu deitei, eu falei, eu vou deitar bem devagarzinho para não perder a presença dele. Aí fui deitando devagarzinho, deitei, fiquei quieta assim. Aí eu não vi mais nada, eu dormi. Quando eu dormi, passei a noite sem sonhar, sem nada. E fiquei. Quando foi de manhã, eu lembrei que eu tinha visto aquela presença dele, que eu tinha sentido, que eu tinha falado com ele, e que ele tinha vindo me socorrer. Aí eu agradeci lá na hora, lá, e depois falei para o César, corri para voltar, para contar para o meu filho. Né? Aí, quando eu desci as escadas, fui lá contar para ele. Ele falou assim, graças a Deus, glória a Deus, foi onde que eu recebi essa bênção. Foi que a irmã notou realmente assim no rosto, foi instantaneamente, logo que a irmã despertou, não havia mais? Quando foi de manhã que eu fui mostrar para o César, que eu, antes de eu descer para falar com o César, que eu estava falando que Jesus tinha vindo, que ele tinha me atendido, eu estava dando graças a Deus. Aí eu passei a mão no rosto assim, quando eu passei a mão não tinha nem caroço, nem nada. Só tinha um sinalzinho, como que até hoje eu tenho um sinalzinho bem... Isso, dá para notar aqui um sinalzinho, uma cicatriz, né, no seu rosto. Isso aqui é para mostrar que eu estou falando, então aí é o sinal para mostrar, para quem quer acreditar que Jesus cura, tá aí Jesus. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e... Ontem, hoje, eternamente. E eu creio que ele não deixou nenhuma medicação, remédio para a senhora tomar depois da cirurgia, foi tudo resolvido, né? Não me deixou tomar remédio mais. Não precisou. Não tomei remédio nenhum mais. Só passava a mão e dava glória a Deus. Passava a mão e dava graças a Deus. Graças a Deus. Foi muito bom, irmã Anaí, né? Conversar com a irmã sobre o seu testemunho. Eu creio que é muito maravilhoso nós podermos disseminar, né? Abrir a boca e falar para as pessoas que o mesmo Deus está aqui conosco neste dia, né? É verdadeiro, não tem engano nenhum nisso. E o sinal está aí para quem quiser ver. Amém, irmã Anaí. Deus te abençoe. Foi um prazer falar com a irmã. Eu queria falar com a irmã a respeito de um outro testemunho que aqui em João Pessoa nós ouvimos, inclusive várias vezes ser contado pelo pastor César, que é a respeito daquele homem que entrou na sua residência, né? E foi lá na residência de uma viúva pobre e levou o que ela tinha de valor, né? E ali nós vimos que aquela viúva se prostrou diante de Deus com a sua família e fez com que aquele ladrão retornasse, entregasse todas as coisas novamente. Então eu queria que a irmã contasse como é que isso aconteceu, né? E como foi que a irmã se posicionou em Deus para que alcançasse esta misericórdia de Deus para a sua vida. Bom, eu chamava os meninos sempre para oração. E eu caí da tarde, sempre eu gostava de orar essa hora. Eu não tinha mensagem. Não tinha mensagem. Eu conhecia o evangelho e tudo, mas não conhecia mensagem, né? Aí chegou a hora do lado. Eu quero contar antes, no início, como é que foi que ele entrou. Eu saí de casa, fechei a casa, saí um dia lá. E aí, quando eu fui para casa da minha tia, eu passei o dia lá. Quando foi à tarde, eu falei, agora eu preciso ir embora, que me deu uma vontade de ir embora, sabe? Quando eu cheguei lá, minha casa estava toda aberta. E aí, pelo testemunho do ladrão, eu posso contar como é que ele fez para entrar lá na minha casa. Ele chegou lá, pediu para minha vizinha lá, olha, eu sou sobrinha aqui da dona da casa aqui, e eu preciso de consertar uma casa dela, a senhora me empresta umas ferramentas aí, para se tomar com o ladrão, não pega isso. Aí eu quero que a senhora me empreste uma ferramenta, se a senhora tiver aí, para mim consertar a porta da minha tia lá. Eles, porque me conheciam, né?
deram as ferramentas, ela abriu a porta e entrou e carregou que é uma viúva pobre tem. Tinha uns discos, um disco que é evangélico e eu não sei se nem tinha outros discos, eu não era da mensagem. Aí tinha os discos, lá eu tinha umas notas novas, que eu fazia coleção, eles levaram tudo, não sei nem quanto, que era muitas notas, um pacote. Aí ele levou tudo, e aí eu tinha joias que meu marido me deu, muitos anos, estava guardada, né? E até depois disso que esse ladrão entrou lá que roubou elas, eu pedi a vizinha para guardar no cofre dela, porque agora ele vai saber, que a polícia lá fala, né? Ele vai saber. Esses foram os itens que o ladrão achou lá na sua casa, né? E levou. Um cordão, um cabo de aço muito grosso, de valor, com medalhão de ouro, era tudo muito, muito ouro. E eu tinha guardado, né? Era pobre, mas tinha ainda coisa do meu marido, né? Aí ele levou também. E tinha uma nota promissória de R$400, naquele tempo era dinheiro. E aí ele levou a nota promissória, não sei como é que ele fez aquela nota. Levou também. Aí, quando eu vi aquilo lá, eu chamei meus meninos, porque eu sempre orava para Deus resolver meus problemas, né? Qualquer problema, eu não tinha outro recurso, não tinha marido, não tinha outra pessoa para me socorrer, a não ser fosse Jesus, né? Aí eu chamei os meninos, falei, vamos orar para pegar esse ladrão e trazer de volta minhas coisas, né? Porque é o que eu tinha. Aí nós oramos, eles ajoelharam, de um lado era costume deles ajoelhar, o César da testemunho disse que a gente sempre orava. Aí nós ajoelhamos lá e orei. Pronto, e acabou, saindo dali, eu fui no terceiro distrito, que era perto da minha casa, fiz uma lista das coisas que desapareceu, que o ladrão tinha levado, levei lá e deixei lá com a polícia, né? Aí esqueci também. Quando passou mais ou menos 3 dias, a polícia bateu na minha porta. Eu abri a porta, ele falou assim, a senhora é a dona Nair? Eu falei, sou. Aí eu fiquei até meio assustada, porque eu pensei, aqui é que a polícia quer comigo, né? Não tinha feito nada de errado, né? Não foi eu que te roubei. Aí eu falei, sim senhor, sou. Aí ele falou, vem aqui que eu quero mostrar para a senhora a pessoa que roubou suas coisas. Eu sou da polícia. Aí me levou lá, tinha um carro lá na porta. Mandou o ladrão descer. Desce aí, para a dona Nair te conhecer. Eu fiquei conhecido também, né? A polícia que... Aí ele desceu e a polícia deu uma cacetetada nele. Não, um cacetete. Aí eu falei, não precisa bater nela, eu já vi, o senhor já vai prender, ele não vai fazer. A senhora está com medo disso? Ele solta ele aqui, ele vem e quer para matar a senhora, não é só para te roubar, não. Que eu dei aqui nesse... Aí, moço, a polícia, o ladrão veio e deu... Lá, a polícia falou, as coisas da senhora, nós pegamos o ladrão e as coisas da senhora tá tudo aqui no terceiro distrito, só vai lá para pegar, que a gente quer assinar lá. Como era essa oração que a irmã fazia toda tarde? Qual era o conteúdo dessa oração? Como é que a irmã chegava diante de Deus e falava, Senhor... A gente tinha tanto costume que já sabia o que ia falar com Jesus. Nós agradecemos pelo dia, algum problema que surgiu, que nós vencemos, a vida, a saúde, o zelo de Deus por nós, né? Através desse isso é um bom costume, né? Eu creio que nós estamos falando aqui sobre testemunho, então deixar bem claro aqui para vocês que a irmã Nair já costumava orar nesse horário, já tinha o seu horário de estar ali na beira da cama, de estar com seus filhos, né? E se reunir para orar. Então veio uma situação difícil, o ladrão foi lá, roubou as coisas, mas a irmã permaneceu indo lá no pé da sua cama e fazia a sua oração e falava com Deus. É o pé da minha cama hoje. É do mesmo jeito. Até hoje é o mesmo altar que está. Tem problemas? Vamos orar. Aí é desse jeito que eu resolvi meus problemas e tenho andado
com Jesus o tempo todo. Amém. Deus abençoe a irmã Naí. Foi um grande prazer estar aqui com a senhora e conversar, viu? Ouvir o seu testemunho. Isso me fortalece, isso também fortalece as pessoas que irão nos assistir, né, através desse vídeo. E eu espero que você que está assistindo aqui aprenda um pouquinho com a irmã Naí e tenha lá o seu altar levantado no pé da sua cama, né, onde você estiver, e possa fazer um vínculo maior, ter um vínculo maior com Deus, né? Deus abençoe todos vocês. Posso duvidar. Ele está sempre comigo. Sempre que eu falo, eu sinto a presença dele. Às vezes eu, sozinha, eu lá na minha cozinha, lá, eu estou fazendo qualquer coisa, aí eu sinto a presença dele. Ah, Jesus, o Senhor está aqui, graças a Deus. Eu acho muito boa a presença dele.